campeões, hão de vibrar os nossos corações, da tua glória, toda certeza, que tu és grande, ó Portuguesa. Conosco o presidente da Portuguesa de Desportos, né? Um dos grandes clubes históricos do futebol brasileiro, né? Vai voltar aos seus grandes momentos, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Presidente Antônio Carlos Castanheira, que prazer ouvi-lo. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Pretzel. Sempre um prazer estar com você no programa Concentração, os ouvintes da Rádio Band, né? É uma honra estar sempre contigo batendo bola, viu, Pretzel? A honra é toda nossa. Parabéns pela vitória ontem, né? 2-1 em cima do Rio Branco do Espírito Santo, time chato. E a Portuguesa tem 7 pontos em 4 jogos. É líder do grupo por enquanto, né, presidente? Exatamente. É uma guerra, né, Pretzel? A Série B é uma guerra, é uma verdadeira guerra. O Rio Branco tem um excelente time, até me impressionou com intensidade, né, com volume. Não era à toa que estava líder, né? Mas ontem foi jogo de 6 pontos, né? Foi um bom jogo da Portuguesa. A gente não teve um bom jogo contra o Água Santa, mas ontem o time superou as dificuldades de algumas peças que ficaram de fora, né? Por contusão. Mas graças a Deus estamos líder, né? Que é o que importa. Passar entre os 4 e ir pro mata-mata, né, Pedro? Sem dúvida. O mata-mata daí equilibra tudo. A Série D talvez seja um dos campeonatos mais equilibrados, porque você dificilmente tem um favorito, né, presidente? Dificilmente. Exato. Não aparece um time muito superior aos outros. Né? É muito nivelado, né, Pedro? A Série D é intensidade pura, é uma guerra mesmo. A gente pode dizer que é uma guerra, é uma batalha de campo, né? Mas a gente tem que sair rápido da Série D, né, Petros? A gente conseguiu reconstruir a Portuguesa nesse tempo todo aí, nesses 6 anos que eu estou à frente. Conseguimos levar para o Paulistão e permanecer. E agora falta o brasileiro, né? Portuguesa galgar aí da Série D e chegar na Série C este ano de qualquer forma, porque ninguém merece jogar a Série D, Petros. É muito difícil. Difícil mesmo. E não tem garantia que vai disputar ano que vem, né? Porque sempre precisa ter o campeonato estadual como parâmetro, né? É aquilo não que... tem sim, nós conquistamos. Sim, conquistaram e eu fiquei muito feliz. Mas, por exemplo, se não conquistasse, não jogaria. É isso que... Porque sim, não existe uma garantia que vai disputar a 4ª divisão, né? Não existe uma garantia. Exato. Se você não fizer um paulista direitinho, você não joga, claro, né, Pedro? Claro. Mas ano que vem vai estar na Série C. Aí abre a vaga para outro time de São Paulo. Tomara que aconteça isso. Mas, presidente, a gente quer esclarecer o senhor sobre a SAF da Portuguesa. A SAF subiu no telhado ou ela se mantém? Não, está firme e forte, né? Apesar de impressionante, pessoas que não sei o que elas querem dentro da Portuguesa, alguns conselheiros que são conselheiros do mal, né? Uma oposição que a gente tem lá de 26 pessoas que andaram tumultuando. Mas deu tudo certo, Petros. Registramos a SAF na federação, na CBF, nos cartórios. A SAF está firme e forte. Já fez aí um paulista bem mais sossegado, né? Já está injetando o dinheiro para este segundo semestre para que a gente realmente suba. Começamos a recuperação judicial, Petros, tão importante para equacionar o passivo histórico, já está em bom andamento. E a Arena, né? A Arena, eu acho que você me acompanha desde quando eu era vice-presidente de marketing em 2015, para a gente terminar e iniciar essas obras aí até o finalzinho do ano. Então, como é que fica, então? A Portuguesa estava jogando no Pacaembu, parou de jogar no Pacaembu por quê, presidente? Nós tivemos um problema sério de ordem contratual, né? Foi se discutido valores, né? Que estão se discutindo ainda, né? Parte financeira, meramente parte financeira, até para deixar claro para todo mundo, não era a Portuguesa que fazia a logística dos jogos. Isso foi negociado, a administradora do Pacaembu, a Alegra, que faz a logística dos jogos, e aí teve questionamentos e fechamento de conta, e é isso que está se discutindo até agora. Se imaginava gastar uma coisa e gastou outra, né? Aí na análise financeira, se realmente não voltassem atrás nos custos que estavam sendo apresentados, ficava até inviável jogar no Pacaembu mais 6 meses, disputar o brasileiro, por exemplo, no Pacaembu. Aí vale a pena até fazer a injeção de dinheiro que foi feita no Canindé para retomar o Canindé. Obviamente que vai atrasar 2 a 3 meses esse assunto, a obra, o início da obra,
mas é uma economia considerável, viu, Pretzel? Infelizmente, o contrato com o Pacaembu, em termos financeiros, tá? Em termos financeiros, Sim. teve muita discussão. Foi isso que aconteceu. Como é que o senhor viu o Pacaembu? Muita gente está reclamando, apesar de ser agora da iniciativa privada, a empresa que comprou o Pacaembu tem direito de fazer o que bem entender, né? Mesmo que seja um estádio histórico. Mas o senhor, como um cidadão presente, um homem do futebol, sediando jogos no Pacaembu, como é que o senhor viu o novo Pacaembu? Olha, eu vou ser sincero, as dificuldades do Pacaembu ainda existem, por exemplo, estacionamento, Pretzel, horrível. A logística, a locomoção, a entrada dos portões ainda não estão bem equacionadas na logística. Está muito bonito o Pacaembu, né? Ficou muito bonito, está ficando muito bonito, ainda estão terminando, essa é a verdade, mas precisa melhorar bastante ainda para a gente ter equacionado essas situações que aconteceram aí nos Jogos da Portuguesa, e eu como usuário e todo torcedor que lá esteve, sentindo muita dificuldade na entrada, né, no estacionamento e na organização. Mas eu até entendo, Pretzel, que foi uma obra gigantesca, né, que você não se acerta também de uma hora para outra, mas precisa melhorar, ainda não está legal não. Certo, e a questão do gramado sintético, em algum momento a Portuguesa se sentiu também inibida ou incomodada em jogar no sintético ou não tem nada a ver? Não. Inclusive os jogadores aprovaram, a comissão técnica aprovou, a diretoria aprovou, a Portuguesa se deu bem lá. A Portuguesa, se você olhar aí o Campeonato Paulista, Pretzel, a Portuguesa perdeu 3 jogos. A Portuguesa perdeu no Palmeiras no Allianz Parque, na estreia, né? Que obviamente ali é o resultado, né, que seria o normal. Perdeu para o Mirassol lá, que talvez, na minha opinião, foi o pior jogo da Portuguesa, o Mirassol lá em Mirassol. E tomou uma virada do São Paulo, no apagar das luzes, porque era jogo para ter ganho ou até empatado. Então ela mostrou que se adaptou bem ao gramado, né? A Portuguesa estava invicta antes dessa derrota do Água Santa, com 10 jogos de invencibilidade. Empatou muito, né? Venceu 3 jogos, empatou 7 jogos, né? Eu acho que foi essa a sequência, mas ela se adaptou bem ao gramado sintético do Pacaembu, sim. Empatou com o Corinthians também, não vamos esquecer no sintético do Pacaembu. Né? E foi o melhor jogo da Portuguesa, Foi. A Portuguesa merecia ganhar do Corinthians. Mas que bom que vai disputar a Série D de novo. Só para a gente ter uma noção, porque o Pacaembu é um estádio para trabalhar, eu acho o estádio maravilhoso, mas muita gente está reclamando também da questão da internet também. Mas a Portuguesa, no final das contas, ela estava pagando para jogar, é isso? No Pacaembu? Exatamente. Esperava uma arrecadação superior, né, em termos de público. Não contava com essa situação financeira no fechamento das contas que está aí se discutindo e estava gastando um valor absurdo por jogo. Um valor absurdo que, inclusive, somado todos os jogos, vale a pena fazer a reforma ali trivial que está sendo feita no Canindé para jogar no Canindé e, posteriormente, iniciar a obra. Muito bem. Então, sobre a SAF, presidente, depois de tantos rumores e especulações, a Portuguesa não vai para frente. Está tudo certo, então. A gente pode ficar tranquilo, é isso? Não, tudo certo, Pretzel. São pessoas que estão querendo tumultuar. O nível de investidor que está na Portuguesa, Pretzel, é muito alto. São executivos de grande experiência. Você tem ali a Tauá, né? Tauá Partners, cuidando da RJ. Tauá Futebol, cuidando do futebol. A Revi, do nosso Davantel, que foi o mesmo que fez aí o Allianz Parque, né, cuidando da arena. E a XP, né, fazendo a gestão financeira dos recursos, junto com a Tauá. O nível dos nossos investidores são muito alto. E falo para você, Pretzel, se não tem uma qualidade de investidor, com tanta chatice que aconteceu dentro da Portuguesa, para aprovar a SAF, mesmo depois de aprovada, a gente ainda passar esses tipos de problemas que a gente passou, qualquer outro investidor tinha virado as costas e ido embora, Pretzel. Aquela frase do Paulo Machado de Carvalho que eu e você e o Milton discutimos aquela vez, lembra, Pretzel? Lembro. Eu estou sentindo na carne. O senhor pode repetir a frase para quem não conhece, não viveu? O Paulo Machado de Carvalho, na comparação da Portuguesa com o Trio de Ferro, falou que era para ficar tranquilo, que dentro da Portuguesa, os homens da Portuguesa se acabam entre eles mesmos. Que frase, né?
Impressionante. E não deixou de ser verdadeiro ao longo da história, infelizmente. Não, estamos mostrando agora. Exatamente. Quanto tempo a gente lutou para ver uma portuguesa profissional, né, Pretzel? A gente tirar a portuguesa daquele ambiente de clube, né, paternalismo, abnegado, que nesses anos 2000 levaram a portuguesa a quase fechar as portas, né? E quando eu assumi em 2020 no centenário, Pretzel, estava para fechar. Por conta de direção amadora, abnegada, que não estava levando a portuguesa a lugar nenhum. E agora, mesmo com a gente tendo investidor para pagar o passivo histórico, para cuidar do futebol, né? E não foi o fantasminha que foi pôr dinheiro agora de dezembro até agora para fazer o Paulistão e o Brasileiro. Foi o investidor, Prex, né? Para pagar o passivo histórico, para fazer uma arena, para fazer o futebol, e ainda tem gente contra, é impressionante. E se quer dar solução, né? Porque se ser contra com uma solução imediata e melhor, até dá para entender. Mas ser contra, por ser contra, é inadmissível. A gente fechar, presidente, sempre lhe agradecendo, quando começarem as obras no Canindé, onde que a Portuguesa vai jogar? Então, deve voltar a jogar no Pacaembu se acertar com a Alegra, né? Porque, realmente, se você olhar, não tem outro estádio em São Paulo para a Portuguesa jogar, né, Prex? Não tem. Então, a gente tem que negociar bem com o Pacaembu, a administradora tem que entender que a Portuguesa é um time de tradição e camisa, e ainda mais se subir para a Série C, vamos fazer um ano completo, né, Prex, o ano que vem, e eu, na minha cabeça, voltando para a Série C, a Portuguesa volta para o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu particularmente, vejo a melhor saída, continuo vendo o Pacaembu. E tomara que se acertem, né? Porque aí a Portuguesa vai jogar em São Paulo, claro, não vai ter que sair de São Paulo, talvez para jogar em outro lugar, e ao mesmo tempo num estádio que é histórico para o torcedor também. E a Portuguesa tem raiz lá, né, Prex? Eu não sei se você sabe, primeiro título, a conquista de um título de um time aqui no futebol paulista foi da Portuguesa, dentro do Pacaembu. A Portuguesa tem raízes lá, né? Aquele de 73, dividido com o Santos? Não, esse foi no Morumbi. Foi os primeiros da Portuguesa, 35, 36. Perfeito. Eu não lembro agora qual foi o torneio, né? Se foi o campeonato ou foi o torneio, mas está registrado que o primeiro título de um time paulista conquistado no estádio Pacaembu foi a Portuguesa. Então a gente tem história lá dentro, né? Portuguesa de grandes histórias, grandes jogadores. Eu sou fã da Portuguesa. O grupo da Portuguesa na Série D, o grupo A6. Portuguesa é primeiro com 7 pontos. O Pouso Alegre de Minas em segundo também com 7. No número de gols marcados, a Portuguesa está na frente. O Boa Vista do Rio também tem 7, mas com saldo 0. Quarto colocado, o Rio Branco do Espírito Santo com 6. Em quinto, Água Santa com 6. Em sexto, Porto Vitória do Espírito Santo com 5. Em sétimo, Maricá do Rio com 4. E em oitavo, Nova Iguaçu, que é a surpresa negativa, com 2 pontos ganhos. Um grupo muito parelho e bem difícil. A Portuguesa volta a jogar no próximo sábado, 5 da tarde, contra o Porto Vitória, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Presidente, que honra entrevistá-lo, disponha sempre da gente e esclarecendo bem a situação da SAF e também do clube. Um grande abraço para o senhor e um bom Dia das Mães também, né, que eu sei que o senhor também, a sua mãe ainda é viva, presidente? Não, infelizmente perdi minha mãe e meu pai, mas ela está aqui com a gente, né, Sem dúvida. Está com a gente aqui. Então, sempre uma honra estar com você também. Sempre uma honra, viu? Eu sou seu fã. Um grande abraço para o senhor. Obrigado, Preço. Obrigado, um grande abraço a todos aí. Feliz Dia das Mães a todos. E vamos trazer a luz para o Campeonato Brasileiro, que é da Série C, onde começa a reconstrução. E essa é a nossa torcida, sempre falando da luz. Sempre. Um grande abraço, presidente. Obrigado, Preto. Um grande abraço a todos. Aí o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira. Um abraço a Dom Roberto Costa, um dos melhores assessores de imprensa do Brasil. Já chegou aqui o Bruno Puzóvio. Parabéns pela matéria do Dia das Mães, hein? Tocante e maravilhosa, viu, o Bruno Puzóvio? Obrigado, parabéns mesmo. Boa tarde para você, para todo mundo sempre acompanhando. Um prazer, né? Especialmente para todas as mães do Brasil, né? Um feliz Dia das Mães. O nome da tua mãe? Marilúcia Puzóvio. Dona Marilúcia, uma santa, né? Tá na audiência, inclusive. Tá na audiência. E o nome do teu pai mesmo? Cláudio Puzóvio. Grande Cláudio, grande abraço. Vem sempre te buscar aqui, né? Tá sempre o seu Cláudio, faz ele pegar o metrozinho e o ônibus também, que não tem problema nenhum sempre. Um abraço a todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Esporte em Debate. Já na troca da mesa aqui, o Michel Lopes, que adora Concentração. Já me falou fora do ar, Concentração é o melhor programa da rádio. Falou, só tô